Senhor, a direção que precisa. Nós realmente precisamos de Ti, Senhor. Nós dependemos, ó Deus, de Ti. Nada somos sem Ti, é isso que a Tua palavra diz. E sem Ti nada podemos fazer, essa é uma verdade, Pai. Que somos dependentes da Tua presença, Senhor, da Tua direção. Precisamos ouvir a Tua voz, Espírito Santo. E abre nessa manhã os nossos ouvidos, se estão tampados, se estamos sendo rebeldes e não estamos ouvindo, estamos, ó Deus, fazendo do nosso jeito as coisas, estamos teimando, Pai. Nós hoje venhamos nos arrepender e voltar os nossos olhos para Ti em obediência. Reconhecer que precisamos do Teu conselho, precisamos da Tua direção, apontando o caminho, Senhor, mostrando a direção. Ilumina os nossos passos. Tu és luz, ó Deus. Tu és luz ao nosso caminho, lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Senhor, em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja nesse dia. Todos que aqui entrarem, que aqui pisarem, sejam renovados, sejam restaurados nas suas forças, sejam tocados, sejam cobertos pelo Seu sangue. Que a Tua unção fresca desça da cabeça até a planta dos pés de cada um. Sejamos ungidos, ó Deus. Sejamos aqui, Pai, transbordantes, ó Deus, do Teu amor, da Tua graça, da Tua bênção, em nome de Jesus. A igreja diga amém, dê um aplauso ao Senhor. Essa glória
Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor mais forte. Tu és um Deus que nunca viu outro igual a si. Tu és um Deus que se inclina para nos ouvir, Senhor. E nós cremos que Tu estás neste lugar. Porque o Teu Espírito Santo habita em nós, Senhor. E há 2 ou 3 reunidos, o Senhor se faz presente. Aleluia. Vamos louvar o Senhor. Que o rio de Deus passe neste lugar, trazendo cura, libertação.
libertação, transformação. Adora o Senhor com toda a alegria, igreja. Pode levantar suas mãos, pode bater palmas, porque tudo aqui é para o Senhor e nada para a nossa glória. Amém? Santo Deus poderoso.
Ele pode se levantar. O Senhor pode fazer uma nova vida através desses ossos secos, igreja. O nosso Deus, Ele é o Deus do impossível. Ele pode fazer o impossível acontecer neste momento em tua vida, na vida das pessoas da sua família. Então clame ao Senhor nesse momento, igreja. Não fique de boca fechada. Levante as suas mãos e agradeça a esse homem com todo o poder. Comece a clamar pela vida das pessoas da sua família. Comece a entronizar o nome do Senhor, igreja. E peça a Ele para soprar o seu Espírito neste lugar. E que novas vidas possam surgir. Que possa surgir um exército através dos povos de Deus. Em nome de Jesus, vamos clamar ao Senhor.
O Espírito e a noiva dizem: vem, Senhor Jesus. Aleluia. Dê um aplauso ao Senhor, igreja. Dê um abraço no teu irmão, abençoe a vida dele, a família dele. Vamos orar crendo que todas as promessas que tem na Bíblia são para nós. Amém, irmãos? Tome posse de todas elas. Nossos celeiros se encherão. Amém? Creia, sua dispensa se encherá. Amém? Seus armários se encherão. Nunca faltará ali. Creia, em nome de Jesus. Sua conta bancária sempre estará ali. Deixou um chuva. Nunca vai estar no vermelho, nem no cheque especial. É a promessa de Deus na tua vida. São as bênçãos de Abraão que repousam sobre a sua igreja. Levante suas mãos, levante na tua mão teu dízimo, tua oferta, tua semente, tuas primícias. Creio que essa primícia, que essa parte que você dá para Deus, você está consagrando a Ele. Todo o restante está sendo abençoado. Tudo que fica na tua mão, o Senhor está abundantemente abençoando e consagrando. O diabo ele não vai tocar naqueles 90% que ficarem na tua mão, no teu bolso. Confia, querido, no Senhor que você serve, no Deus que você serve. Ele é grandioso, Ele é poderoso, Ele é tremendo, como nós cantamos aqui. Tu és tremendo, Senhor. E todos os nossos inimigos fugirão diante dele. Se Deus é por ti, quem será contra ti, querido? Não permita, não ande cabisbaixo. Não permita que o diabo fique te massacrando, fique te atormentando com dívidas, com preocupações. Olhe para o alto, de lá vem o teu socorro. Aleluia, Senhor. Nós confiamos em Ti. Tu és a nossa torre forte, o nosso braço forte. Nós confiamos em Ti, Senhor. Tu que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais. Nos faz assentar contigo, Senhor, nas regiões celestiais. Nós estamos assentados contigo, Senhor. Deus, nós cremos, ó Pai, nas promessas, nas bênçãos que há na Tua palavra, são para nós. Senhor, essas bênçãos não ficaram no passado, lá na época que elas foram, ó Deus, declaradas, profetizadas, escritas. Elas são vida para aqueles que creem, elas são saúde para aqueles que creem, elas são, ó Deus, eternas, são como espada de dois gumes, elas cortam, Deus,
maldição na nossa vida. Elas cortam, Deus, elas vão agindo aonde precisam agir. A tua palavra é poderosa, Senhor. Naquele deserto, Jesus, tu usou a palavra de Deus para repreender Satanás, para expulsar o demônio naquele lugar. Foi a tua palavra, Senhor, que foi usada ali. E nós usamos a tua palavra, Senhor, não debaixo dos nossos braços, mas no nosso coração, na nossa boca, para declarar as tuas bênçãos sobre nós, sobre a tua igreja. Hoje eu declaro a tua bênção, tua prosperidade sobre cada dizimista, sobre cada ofertante nesse lugar. Não andaremos, ó Deus, cabisbaixos, mas como filhos do Rei, como filhos do Deus vivo. Não mendigaremos o pão, Senhor, mas somos, ó Deus, herdeiros, co-herdeiros com Cristo. Nós comeremos o melhor dessa terra e veremos, ó Deus, dias melhores. Senhor, santifica o dízimo e a oferta. Em nome de Jesus, a igreja diga amém. Graça e paz, igreja do avivamento, amém? Amém. Quantos estão felizes nessa manhã? Amém. Por que essa felicidade na tua vida? Porque nós estamos na presença de Deus. Porque nós somos de Deus. Diga isso para o seu irmão. Nós somos filhos de Deus. E Deus já acordou para você estar nesse lugar. O melhor lugar para você estar nessa manhã é estar na presença de Deus. Deus tem chuvas de bênção nessa manhã para a tua vida. Você crê, igreja? Diga glória a Deus. Quantos homens e mulheres de fé nós temos aqui? Oh, glória. Fecha teus olhos por um momento. Calma teu coração. Tu está na presença do Deus vivo, Deus que te conhece, que te sonda, e Ele diz: descansa em mim. E que nessa manhã nós possamos descansar no Senhor. Desliga, meu irmão, de tudo dessa terra e começa a se ligar nas coisas dos céus. Começa a sentir os céus abertos sobre esse lugar, a presença de Deus inundando nossas vidas, a atmosfera celestial nesse lugar. Nós fazemos parte disso, porque alguém que traz isso está dentro de nós. E que nessa manhã o Espírito de Deus ative cada um. Fala nos nossos corações, Senhor, através da Tua palavra. Todos nós aqui somos necessitados, carentes dessa palavra, da Tua bondade, do Teu amor, da Tua misericórdia e compaixão, todos os dias da nossa vida. Mas nessa manhã queremos Te dar graça, Pai, por estarmos aqui. Porque foi o Senhor quem nos acordou. Foi o Senhor quem nos fez chegar até aqui a Tua casa, guardados, protegidos pelo Senhor. Porque Tu é um Pai protetor. Tu é um Pai que tem cuidado de nós. Nós temos sentido esse cuidado, esse amor genuíno da Tua parte sobre nossas vidas, Senhor. E que cada um de nós que nessa manhã estamos aqui, viemos, ninguém foi forçado, mas nós fomos movidos pelo Teu Espírito Santo para estar aqui na Tua casa,
Porque do nosso corpo muitas vezes nós cuidamos bem, muitas vezes mal. Mas o nosso espírito, ele precisa da palavra. Que essa palavra é Jesus Cristo, que essa palavra é vida. E que nessa manhã ela se faça isso na nossa vida. Ela seja aquela que a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, que é Jesus Cristo, que é a palavra, e ela vai nos libertar. Amém, amados? Abra sua Bíblia aí em Jonas, o livro de Jonas, capítulo 1. Você pode dizer: pastor, eu já ouvi tanta mensagem do Jonas, a história lá do peixe, mas querida, a palavra de Deus se renova, porque ela é eficaz. Amém? Quantos soldados nós temos aqui armado? A nossa arma é a palavra. Você não pode deixar a palavra em casa não, amado. Amém, queridos? Se você não trouxe, é o jeito de você olhar no teu irmão, viu? Mas lembre que a Bíblia, a palavra, é a nossa arma mais poderosa na existência desse mundo. Jonas 1. Capítulo 1, né? Vamos lá, queridos. E veio a palavra do Senhor a Jonas. Olha, a palavra de Deus é para nós. Naquele dia foi para Jonas, hoje é para nossas vidas, viu? Esteja pronto, preparado, coração quebrantado aí, para receber o que o Senhor tem nessa manhã para nossas vidas. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Porém Jonas se levantou para fugir da presença do Senhor. Jonas fez o que, igreja? Ele se levantou para fugir da presença de quem? Para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis. Pagou, pois a sua passagem, desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, para longe da presença do Senhor. Mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o navio estava a ponto de quebrar-se. Então temeram os marinheiros, clamaram uns aos seus deuses. Você vê que os deuses aqui está em letra minúscula. O nosso Deus é letra maiúscula, porque só existe um Deus. E lançaram ao mar suas cargas que estavam no navio, para o aliviarem do seu peso. Jonas, porém, desceu ao porão do navio, tendo-se deitado, dormia um sono profundo. Vamos até aí, queridos. Fique até aí no sono de Jonas profundo, né? Sente-se. O que trata a palavra de Deus nessa manhã, está bem claro nessa palavra. Se você quiser ler toda a história, leia em casa, viu? Que eu não vou ler não. Fazer igual o pastor Cláudio Duarte. Pode ler o resto em casa, que eu não vou ler não. Foi a desobediência. Diga, desobediência. O Senhor disse: Jonas, você tem. Agora ele estava dando uma missão para Jonas, porque ele tinha ouvido o clamor de Nínive. Era uma cidade violenta, né? Era um povo que não temia a Deus. E o Senhor estava querendo, através de um profeta seu, salvar aquela cidade, levar a palavra de Deus lá. Que a palavra de Deus, ela liberta, ela salva. Posso ouvir uma mãe, igreja? Então Jonas ouviu aquela palavra, né? Aquela ordem de Deus, aquela missão que ele tinha que fazer, que era ir a Nínive e pregar a palavra. Ele era um profeta. E ele já tinha cumprido outras ordens do Senhor. Leia vez que você vai descobrir. Quando ele leva a palavra de Deus a Zerobabel. Acho que esse nome é estranho. E Jonas fez o quê? Fugiu. Quando o Senhor falou com Jeremias,
Jeremias chorou quando ouviu a palavra de Deus. Isaías, quando ele viu a glória de Deus naquela passagem dos querubins, ele foi tocado ali. Eles ficaram na presença de Deus. E a gente vê que aqui Jonas, ele fugiu da presença de Deus. Não é verdade, amados? O que aprendemos com a desobediência de Jonas? Aprendemos que desobedecer ao chamado de Deus pode ter consequências graves. Houve ou não houve consequências graves? Muitas vezes a gente associa coisas na nossa vida, tudo é Satanás, tudo é o capeta, tudo é o cão, é Satanás. Mas nem tudo, queridos. Muitas vezes é Deus querendo nos trazer de volta para Ele, para o propósito dele. E aqui, quem usou aquela tempestade? Foi Satanás ou foi Deus? Foi Deus que usou. A palavra diz aqui: mas o Senhor mandou ao mar um grande vento e fez-se no mar uma forte tempestade. E o interessante é que quando Deus, como ele tinha um propósito para Jonas, né, fazer, e em Nínive pregar a palavra dele, aquelas pessoas têm oportunidade, diga oportunidade, de se arrepender, de serem salvos, de serem libertos, que ali tinha de tudo, né? Mas Deus estava pensando naquele povo como Deus hoje pensa em nós. Deus hoje, a intenção dele, e ele não fez isso só com pensamento, só intenção, não. Ele realmente provou isso para cada um de nós hoje, que ele morreu naquela cruz para nos trazer salvação. Então ele estava pensando naquele povo que poderia ser perdido, continuar perdido, sem ouvir uma palavra. Porque todos nós que estamos aqui, você nunca vai poder chegar na presença de Deus se eu nunca ouvi tua palavra. A gente escuta, mas muitas vezes a gente não dá ouvido à palavra de Deus. Entra aqui, sai aqui e vai embora. Não vem para o coração. Não dá fruto nas nossas vidas. E assim houve aquela tempestade, dificuldade naquele navio. E você percebe que Jonas entrou, em vez dele, né, estar em outro lugar ali do navio, com certeza a gente procuraria o melhor lugar para estar. Estava numa viagem. Ele foi para onde? Ele desceu para um porão. E ali ele tentou dormir, porque ele estava com a sua consciência, mais a linguagem mais certa, pesada. E ali ele dormiu aquele sono profundo. E aqueles homens ali, aquele marinheiro, estavam tentando ali aliviar aquela situação, aquela tempestade, aquele navio a ponto de afundar. Às vezes na nossa vida está assim, queridos. Está tempo de afundar tudo. Talvez Deus está tendo algum propósito na nossa vida, na sua vida, e você não está percebendo. Você não está dando ouvido à palavra de Deus. Deus fala e você acha que não é para você. Mas a palavra de Deus é para todos nós. Porque Ele tem propósito em nossas vidas. Amém, querido? Com tempestade e dificuldade, mas também que Deus é misericordioso e oferece oportunidade de arrependimento e perdão, mesmo quando temos falhado. Quem sabe que Deus é um Deus de misericórdia e compaixão, e Ele age assim. E Jonas estava ali, aquele alvoroço todo. O que é que a gente percebe? Que Deus, quando Ele tem um propósito, digamos o exemplo na vida da Paulinha, que Ele chama, tem um chamado e ela não cumpre, não obedece, não é só ela que vai sofrer as consequências. Quem está em volta dela também. Foi isso que aconteceu com Jonas. Ele estava ali, mas houve consequência ou não sobre aqueles que estavam ao redor dele? Aqueles que estavam ali naquele navio estavam sofrendo.
Eles não sabiam o que fazer. Mas Jonas sabia por que estava ali. Ele não deu importância nenhuma ao chamado de Deus. Isso serve para nós refletirmos na nossa vida, querido, no nosso dia a dia. Deus já tem chamado tantas pessoas. E hoje, o que você tem feito com o chamado de Deus? Aquilo que até por um tempo você usufruiu, você parece que estava obedecendo. Mas de repente você viu e percebeu através da tua vida ou estratégia de Satanás, que é aquele que está sempre ao derredor tentando alguém, né, para tragar. Porque Satanás, mesmo sendo perdedor, ele não se considera perdedor. E muitas vezes nós queremos que ter a alegria, o prazer, o privilégio de sermos salvos e não nos consideramos salvos. Agimos como se nada tivesse sido feito por nós. Sexta-feira eu falei aqui, Deus quer prioridade na nossa vida. E Ele quer ser essa prioridade. Amém, queridos? Então, amado, Ele nos salvou para que nós sejamos e damos essa prioridade na nossa vida, que é Ele. Ele dá importância ao preço que Ele pagou por nós. E nós damos essa importância. Um preço que não tem preço. A morte de Jesus na cruz não tem preço, querido. Porque foi a vida dele. E às vezes o que é que nós precisamos dar para ele? Alguns momentos, um pouco do nosso tempo. E às vezes a gente usa esse tempo só em nosso favor. E o Senhor quer esse tempo um pouquinho para estar ali com a gente. A presença dele ali na nossa vida, nos abençoando. E Jonas, ele não se preocupou com isso, que ele deu as costas para o Senhor, que ele não quis obedecer, e a obediência traz maldição. Diga, obediência, desobediência traz maldição, e a bênção traz, a obediência traz o quê? Estou toda atrapalhada, vou começar tudo de novo. Desobediência traz maldição, obediência traz bênção. Quem quer ser obediente a Deus? E a gente sabe que não é só a Deus, mas a Deus em primeiro lugar. Porque quando a gente obedece a palavra, é o chefe, é a mãe, é o pai. Gente, tem bênção. O que é que a palavra diz quando o filho honra seu pai e sua mãe? Em obediência. O Senhor acrescenta dias nas suas vidas. A gente acredita nisso? Será que a gente acredita? Quando a gente acredita, a gente coloca em prática. Honra teu pai e tua mãe, obedece a Deus. Ele não pede nada que é impossível para a gente fazer, amado. Tudo é possível porque nós temos um Deus que nos dá ferramentas, condição para a gente obedecer. Aí quando o Jonas, bonitinho, né, dormiu lá, parece que descansou. Mas ninguém queira estar na pele de Jonas. Ele sabe o que fez. Ele sabe que fugiu da responsabilidade que Deus colocou sobre ele. Mas interessante é a gente saber que ele pode ter ido onde ele quisesse, qualquer outro lugar. Deus ia alcançar Jonas, amado. Não podemos fugir da presença de Deus. Ele nos alcança. E ele não tem um segundo plano de dizer, não, vou deixar Jonas para lá e vou pegar outra pessoa que eu sei que vai cumprir. Não. Ele queria Jonas. Ele queria Jonas para cumprir aquilo, porque ele chamou ele. Para ele ou aprender a obedecer. Interessante que quando Jonas estava lá, né? E ele disse, não, tudo isso que está acontecendo é por minha causa. Gente, nós sabemos quando está acontecendo alguma coisa na vida da gente, por quê? E se você não sabe, pergunta para Deus, por que, Senhor? Por que essa dificuldade? Por que essa escassez? Por que essa doença?
e nós vamos ter resposta de Deus. Quantos acreditam que Deus responde as orações? E Jonas sabia por que estava acontecendo aquilo. Ele não obedeceu. Simplesmente o Senhor falou: levanta, Jonas, vai lá. Daqui aí Jonas sai. Não deu importância. Não quis ter a responsabilidade. Gente, não importa se Jonas não gostava daquele povo de Nínive. Mas o que importava para ele naquele momento era obedecer a Deus. Aí porque aquela cidade era isso, era aquilo, é perigosa. Não importa, Deus está mandando, Deus vai cuidar de você. É isso que a gente precisa entender. Deus está dizendo: faça assim, é esse o caminho é esse, ele é estreito. Não, Senhor, dá para mim andar um pouquinho no largo? Dá para mim só sair um pouquinho, depois eu volto de novo. É difícil ter volta, queridos. Nós temos que não nos desviar do caminho estreito, seguir firme, deixar só um lugarzinho para Deus segurar ali nossa mão e Ele nos levar avante, em frente, porque com Ele nós temos vitória, com Ele as batalhas nós vencemos, com Ele as doenças são curadas, amém? Porque nós temos promessa de Deus na palavra. O que está nos causando a falta de sermos vencedores todos os dias é a gente não ler onde está a vitória, que está na palavra de Deus. É isso que não nos faz vencedor. É de não ter conhecimento daquilo que é nosso. Deus já nos deu para a gente tomar posse. Amém, queridos? Jonas nos ensina a importância de não fugir da responsabilidade de Deus, porque Deus vai nos pegar. E pegou e não pegou Jonas, amado? Adiantou ele se esconder? Não, Deus foi lá e pegou. Aí ele disse lá: olha, sou eu aqui o culpado, né? Se tem alguém culpado aqui, sou eu. Me joga no mar. Jonas não teve coragem de se jogar. Mas o que é que a palavra nos ensina? Que tem coisas na nossa vida que nós precisamos jogar fora, tirar da nossa vida. Deus não opera no nosso passado, Deus opera no nosso presente. Passou, querido. Nós somos nova criatura em Cristo Jesus. Então as coisas velhas já era. Viva o novo de Deus para a tua vida. Amém? Então Deus é tão... Eu acho que Deus às vezes ele fica assim: ah, meu Deus, esse meu filho não me conhece, não sabe que eu sou o Deus do impossível, que pode todas as coisas em mim quando a obediência. Tudo Ele pode na nossa vida, querido. O Deus que nós servimos é aquele que ressuscita mortos. Você sabe o que é isso? A pessoa está morta ali naquele caixão já para ser enterrado, e o Senhor chega e diz: levanta-te. É Ele que nós servimos. E que cada dia a gente desperte para isso. Porque talvez a gente não tenha tanto tempo de deixar para amanhã. É hoje. É hoje que o Senhor quer que nós venhamos conhecê-lo como o Senhor da nossa vida. Você é a pessoa mais rica desse mundo, porque você tem alguém poderoso na tua vida, que tudo pode. Você diz: eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Amém, queridos? Às vezes ter dinheiro é bom, trabalhar é bom, ter uma família é maravilhoso, né? Mas ter Deus na nossa vida e você dizer: Senhor, obrigada. Você saber que Ele pode te acordar e pode não te acordar. Às vezes a gente confia no homem, a gente confia no médico, confia no patrão, confia em tantas pessoas e não confia em Deus como devíamos confiar. Ele é tudo
na nossa vida. Ele não é 90%, ele é 100%. Mas quando a gente coloca ele em primeiro lugar, quando a gente resolve, decide, eu vou obedecer a Deus. Querido, sai de perto quem estiver na tua frente, porque Deus vai te levar a um nível que nem você imagina, que Deus vai te levar. Amém? Consequência da desobediência, Deus sendo paciente. A desobediência traz consequências que não afetam só o indivíduo, mas aquele que está próximo. Você pai, você mãe, se coloca na brecha, obedece, porque a desobediência vai ter consequência na tua família. Aqueles que estão ao teu redor, aqueles ainda que nem entendem as coisas, vão ser afetados pela desobediência da pessoa. Deus está no controle. Quantos acreditam? Amém. Deus está no controle. Ele pode usar dificuldade para nos trazer ao seu profundo propósito. Consequências da desobediência de Jonas. Jonas jogado ao mar. Quando Jonas é jogado no mar, querido, o que é que acontece? A tempestade acalma. Tranquilidade agora. O estofo foi jogado. Deus é misericordioso, é bom demais, todo dia. Diga amém. Deus não deixa Jonas morrer naquele mar, aquelas ondas, aquela tempestade, não. Deus só quer dar um sustozinho em Jonas. Às vezes Ele faz isso com a gente, né? E às vezes a gente está tão fora do Espírito, tão fora, né, do propósito de Deus, que a gente nem percebe. E Deus fica ali, mostrando para a gente, querendo trazer a gente de volta para Ele, para a presença dEle. Os tubarões comer alguma coisa acontecer de ruim? Não! Deus estava ali cuidando de Jonas. Nenhum momento ele pereceu, não. Só deu assim, 3 dias, né? De um hotel diferente na vida de Jonas. Uma vida diferente dentro de um ventre de peixe, do peixe. Mas ali ele estava super confortável. Entre aspas, né? Porque ali era onde ele ia meditar, se arrepender e obedecer a Deus. A bênção, ela vem quando nós obedecemos a Deus, amados. Deus não queria ali estar castigando, maltratando o João, não, mas só mostrando para ele quem é que manda. Quem é que manda na nossa vida? É Deus. O nosso destino está nas mãos do Senhor. Por que Ele faz isso? Porque Ele pagou o preço. Ninguém paga preço por nós em nada. Mas Jesus pagou um alto preço de morrer na cruz por nós, para que a gente tenha salvação, para que a gente saiba para onde ir quando morrer, uma vida eterna, gloriosa, na presença de Deus. Amém? Por isso que Ele cuida de nós todos os dias, querido. Ele não veio para destruir Jonas. Ai, que Deus é esse, né? Que coloca o pobre do Jonas, é jogado no mar para os bichos comer. Não, está tudo preparado, tudo prontinho, para aquele peixe enorme engolir Jonas e não morder, mas para ele refletir. Às vezes nós precisamos dessa reflexão na nossa vida, parar. Tem pessoas que levam a sua vida só de trabalho, de tanta coisa que você não para pensar, para buscar Deus. Por que, Senhor, o que está acontecendo? Por que eu estou passando por isso? E se você esperar um tempinho, Deus vai te mostrar mais. Que Ele nos mostra onde nós estamos errando, falhando com Ele. Porque todos os dias Ele não falha conosco.
Mas se a gente perceber, todos os dias Deus só nos abençoa. Amém, queridos? Onde você está? Caminho de Nínive? No fundo do barco, em alto mar? Deus tem um plano B. Onde você estiver, Ele vai te encontrar. Nós não nos escondemos de Deus, amado, porque Ele é onisciente. Onde você estiver, você pode estar, não sei, na China. Mas se você estiver fazendo alguma coisa errada, dizer, eu estou longe dos olhos de Deus. Deus está vendo. Nós não podemos esconder nada do Senhor. Aí você aqui na igreja, você é um cordeirinho, uma bênção. Olha que pessoa maravilhosa. Aí quando você está longe de mim, meu Deus, só misericórdia. Você apronta, você fala, você xinga, você mente, engana as pessoas. Nós já tivemos pessoas aqui dentro da igreja que você acha, a pessoa está lavada, está remida, não sei. A gente acredita na obra do Senhor, na vida de cada um. A pessoa comprou e não pagou. E aí, amados? A pastora não viu não, mas preciso ver não. Quem precisa ver que viu. Quem era para ver, viu. Que é o Senhor, amados. Você esconde de mim, esconde do teu marido, do teu pai, do teu filho. Mas Deus vê todas as coisas. Ele é onisciente. Amém? Então não tente fazer as coisas por trás dos bastidores, porque Deus está vendo e Deus vai cobrar de nós pela sua palavra. Amém? O barco que Jonas estava tinha um desobediente. Aí a gente fica só julgando Jonas, né? Jonas podia, eu acho que eu faria diferente se eu fosse Jonas. Mas você tem a oportunidade de todo dia fazer a diferença. Estamos fazendo? Deus é o único que é nosso juiz, né? É Ele que vê tudo quando a gente está longe do pastor, da pastora, nossos pais, como é que nós estamos agindo. Estamos enganando, estamos mentindo, estamos roubando. Mas eu não sou Jonas, não. Não, você não é um Jonas. Você é você. Quantos que roubam a Deus? Você olha assim para a pessoa, parece que está tudo bem, né? E aquela pessoa está roubando a Deus pela palavra que está escrito. Eu não posso chegar e dizer, olha, você tem que fazer. Não, querido, é a tua verdade diante de Deus. Diante de Deus você não tem como argumentar. Senhor, eu não consigo, eu não sei. A única palavra que você vai se justificar diante de Deus, em alguma situação, Senhor, eu não sei te obedecer. Mas nós precisamos pedir, Senhor, me ensina a te obedecer. Trabalha na minha vida nessa área. E outras situações, queridos, que a gente está preso em alguma coisa, em alguém. A falta de perdão na nossa vida. Você não vai entrar no reino de Deus se você não for uma pessoa que perdoa. Porque nós precisamos do perdão de Deus. E as pessoas precisam do nosso perdão um do outro. Pastor, é porque a senhora nem sabe o que aquela pessoa fez comigo. Eu não preciso saber, mas Ele sabe. Ele sabe, queridos. E nós precisamos do perdão de Deus. Amém? O barco que Jonas estava tinha um desobediente. Eita, Jonas. Precisa identificar por que essa tempestade. Alguma coisa precisa sair da nossa vida. Nada vem assim, então
Deus está mandando de bobeira para você sofrer, para você. Gente, não, tudo são consequências da nossa escolha, das nossas decisões. Se você for conversar com a pessoa, você vai ver que houve consequências. Mas nós temos que ser sábios na palavra de Deus, conhecer essa palavra, ler essa palavra, para a gente saber que nós temos um Deus que nos perdoa. Mas Ele não diz assim: eu vou te perdoar para tu continuar pecando, não. Se afasta daquilo que te faz pecar. Nós temos as armas, que é a palavra de Deus, para nos fazer ver e fazer aquilo que Deus quer. Se a gente fizer só por nossa conta, a gente vai errar, queridos. Mas quando a gente busca na palavra de Deus: Senhor, eu não estou conseguindo, me ajuda. Me faz ver aquilo que eu não consigo ver, Senhor. Nós temos um Deus onisciente, onipresente, para nos ajudar nas nossas dificuldades, igreja. Quantos tem esse Deus na sua vida? Ele está aí, morando dentro de você. Espírito Santo que orienta, né? Senhor, não estou conseguindo, me ajuda, Espírito Santo. Você sabe onde buscar o socorro. E Ele vem presente na nossa vida, igreja. Amém? Precisamos identificar porque essa tempestade, alguma coisa precisa sair da nossa vida. Jonas, ele estava consciente do que ele tinha feito. Ele tinha desobedecido a Deus. Ele procurou fugir de Deus. Você acha que alguém consegue fugir de Deus? Pensa que consegue, né? Está pensando que está conseguindo. Jonas estava achando que, mas aquilo ali estava corroendo ele, estava mexendo com ele, com a consciência pesada. Ele tentou um refúgio longe de Deus, mas Deus estava só ali. Ele ali deitadinho naquele porão do navio, tentando dormir, acalmar sua alma. E o Senhor presente ali na vida de Jonas: vamos, vou dar um tempo para ele dormir, descansar. Mas ele não vai fugir do propósito que eu tenho para a vida dele. É isso que Deus quer hoje fazer na nossa vida, querido. Cumprir o propósito dele que Ele tem para nós. A gente quer despertar para isso e você dizer para Ele, você no seu lugar de intimidade com Deus: Senhor, eis-me aqui. O que é que está impedindo de você seguir os passos de Jesus? Fala para Ele, confessa. Às vezes a gente começa a trazer coisas que não agradam a Deus. E não é a pastora, não é o pastor que vai fazer alguma coisa por você, não. Só quem pode fazer é Deus. Porque Ele muda, porque Ele transforma, Ele restaura. Eu não posso fazer isso. Eu posso algumas vezes na sua vida me ajudar, mas restaurar a tua vida, transformar, só Ele que é todo poderoso. Amém, queridos? Jonas não pulou. Por que Jonas não pulou, hein? Ele podia ter pulado, né? Alguém teve que jogar. Ele reconheceu que tudo que estava acontecendo ali, ele era a causa. Às vezes, querido, por a gente se afastar da presença de Deus, por a gente não buscar Deus, Deus te escolheu naquela casa para você ser luz, para você ser bênção. E você está negligenciando isso. E a gente sabe quando falha com Deus, a gente sabe quando a gente não está fazendo a vontade do Senhor. Jonas estava ali naquele navio e ele vindo tudo aquilo, ele sabia que era ele a causa de toda aquela tempestade. E quando ele foi jogado, a tempestade acabou. Ele era o problema. Será que nós não estamos sendo um problema na vida de alguém? Nós fomos salvos, libertos para ser bênção na vida das pessoas. Amém?
Amém, queridos? Você é bênção na vida de alguém, da tua família. Pode estar um caos, pode estar acontecendo um monte de coisa, porque nós temos um adversário que ele não desiste. Quando às vezes você está desistindo de Deus, você deixa Deus para lá, vou ver minha vida, eu vou usufruir daquilo, do meu dinheiro, do meu salário, disso e aquilo. Você vai deixando Deus de lado. Você acha que dá para viver sem o Senhor, mas às vezes lá na frente você já percebe que não dá para viver sem Ele. Sem Jesus eu sei que não dá, né? Quantos podem dizer assim, sem Jesus, eu nem quero viver sem Jesus. É tão bom Jesus na nossa vida. Você ter alguém para, né, aliviar teu coração naquele momento de aflito, que você às vezes está tão angustiado, você não sabe o que fazer, e de repente o Espírito Santo toca e você começa a falar com Deus, vai na palavra, ora, e aquela carga pesada sai, e você se torna aliviado. E Deus é tudo isso na nossa vida, querido. Ele traz esse alívio, Ele traz essa paz. Amém? Jonas não pulou. Por que Jonas não pulou? Interessante, né? Sabendo que estava causando tudo aquilo, ele devia se jogar. Vai, carga. Não, gente, ele não fez isso não. Deus, quando Ele tem um plano na nossa vida, Ele cumpre aquele propósito. Ele queria que Jonas fosse para a barriga daquele peixe. 3 dias e 3 noites ali, onde ele ia refletir, meditar, se arrepender. Quando ele saiu prontinho para fazer a vontade de Deus. E nós precisamos diante do Senhor nos quebrantar, confessar. Senhor, eu não sou tudo isso que eu quero aparentar para as pessoas. Eu não sou tão forte como as pessoas pensam que eu sou, não. Mas eu quero ser fraco para o Senhor ser aquele que venha me fortalecer. É tão bom quando a gente reconhece o que a gente é, querido. Eu sou super mulher, eu sou aquela dona de casa que amanhece o dia, né, vai arrastando o mó, varrendo o casa, tirando o pó, faz comida, faz isso e aquilo. De noite está um bagaço. Não. Você não é essa super mulher, você é uma mulher abençoada. Na força do Senhor. Vai devagar que você chega lá. Uma coisa por cada vez. Amém, amados? Jonas fora. Jonas não pulou, foi jogado fora. Deus tem discernimento para jogar Jonas fora da tua vida. Todos nós temos um Jonazinho, né? Temos que jogar fora. A mentira, é a preguiça. Tem gente que morre de preguiça. Amanhece um dia, vê a casa suja, a casa fica suja aí mesmo. Então são coisas que nós precisamos trabalhar na nossa vida. E tudo isso muda quando Jesus está ativo na nossa vida. Tem pessoas que deixam Jesus lá quietinho. Não, Senhor, vou mexer contigo não, fica aí, viu? Mas Senhor, Ele é ativo na nossa vida. Ele quer estar agindo. Ele é aquele que está livrando, é aquele que está cuidando, é aquele que está amando todos os dias. Todo dia, querido, você é amado por Deus. Às vezes a gente vê as pessoas tristes, angustiadas, decepcionadas, porque o namorado, porque a mãe, porque o pai, porque o irmão, porque o vizinho, fulano e beltrano decepcionou, não fez como você queria. E Deus que faz tudo o que a gente quer. Entre aspas, né? Se nós estamos no propósito de Deus, a gente vai longe, amados. A gente não teme porque o Senhor está conosco. É isso. Tempestade não pode nos destruir, mas aprender com as tempestades para a gente vencer. Eu poderia ouvir um amém de vocês. Aprender com as tempestades, irmão, e a gente vencer. Jonas aprendeu, porque depois dali ele foi para Nínive.
Deus tem um propósito para aquele povo. Deus tem um propósito para nossas vidas, para nossa família. Se coloca na brecha, meu irmão. Seja um intercessor dentro da sua casa. Seja aquele que teu filho vê você orando, buscando a Deus. E ele dizer, no comentário entre amigos, dizer: a minha mãe ora, meu pai ora a Deus. Quando foi que teu filho te viu orando, buscando o Senhor, lendo a Bíblia, louvando, estava varrendo a casa e orando, e louvando a Deus? O que é que pede? Tua vizinha ouve de longe aquele louvor lindo que fala do amor de Deus. Quando você está varrendo a casa, lavando a louça, e você está dizendo: um dia nós vamos embora dessa terra. É o novo, mas, gente, é o que você está falando para Deus. Ai, porque a música antiga, eu só sei as antigas, eu vou cantar as antigas, sim. Meus filhos, meus netos dormiam, eu numa rede com eles, cantando louvor ao Senhor. Um dia a vizinha chegou: Dona Graça, que louvor lindo é aquele que a senhora canta? Eu digo: eu aprendi na igreja. Antigo. Mas são louvores que tocam o coração das pessoas, aonde eles vão alcançar. Eu nem imaginava que aquela vizinha estava prestando atenção e estava ali ouvindo. E o louvor liberta, amados. Eu não me importo com isso, não. Ai, porque é antigo, eu não sei muitos modernos. A gente acompanha mais os antigos. Pode botar menino para me botar para dormir. O sangue de Jesus tem poder. Eita, Jesus, fala. Vamos ficar em pé, amado. Vamos terminar, que eu já passei, foi da hora. Aprenda que tempestades não podem nos destruir. Aprenda com as tempestades e vença. Diga para o teu vizinho: aprenda com as tempestades e vença. Porque elas vão vir. Mas você é mais do que vencedor em Cristo Jesus, amados. Amém? Glória a Deus. Quem quiser assistir, o pastor está botando, né, no Face, todas as pregações do pastor missionário Isaías. No YouTube. Formação errada, corrigida. No YouTube, viu? Hoje eu estava vendo, eu me arrumando e eu vendo eu pregando. Que bênção, meu Deus, como Deus usa a gente. Né? Eu tenho certeza que alguém foi motivado pela palavra do Senhor para fazer diferença. É isso que a palavra de Deus faz. É a gente ouvir e ela fazer efeito na nossa vida. Amém? Vamos para a nossa casa. Quantos querem voltar para casa? Quer? Caiu, foi para onde? Cadê o aviso? Oh, Jesus. É o Noah e a Alice que está fazendo aniversário. Já era. Olha aí, família. É, Noah e Alice, 2 priminhos. E temos a Aparecida que está nos visitando. O que é que nós dizemos para os nossos convidados? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha irmã. Olha que coisa linda. Vão afastando, nem sai de perto do outro, vai. Estenda a igreja. O Noah veio no dia 18 e a Alicia está fazendo hoje. Essa princesa. Olha para a igreja, Alicia. Quem diz que acha que ela é muito antiga. Fugiu. Vem, Alicia. Vem aqui, amor. A vovó vai orar por você e pelo mundo. Olha, vamos aqui orar por ela. Estenda as mãos, igreja. Querido Deus, Pai, obrigada por essas bênçãos, Senhor.
a vida da Alice, do Noah, que o Senhor deu e dá a oportunidade deles viver, Senhor, para te agradecer por mais um ano de vida. Essas crianças vêm crescer nos teus caminhos, aprendendo de ti, sabendo que tu é aquele Pai que cuida, que cura, que protege, que liberta e que salva. Abençoa com saúde, Senhor, a vida da Alice, do Noah, em nome de Jesus, amém. Vai, Alice. Vamos cantar parabéns para a Alice e o Noah. Vamos lá? Parabéns a você. Muitas felicidades, muitos anos de vida, com Cristo ao seu lado, um ano por fim. Que a vida lhe seja um eterno sorriso. Amém, queridos. Vamos orejar. Querido Deus, obrigada por essa manhã. Eu sei que foi teu Espírito que preparou essa manhã para estarmos aqui na tua presença. Senhor, que a tua palavra ela venha de encontro à nossa vida, às nossas necessidades. Leva-nos de volta em paz. Em nome de Jesus. Amém.